Bom, gurizada, antes de começar essa entrevista, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Antes de tudo, eu já me desculpo se em algum momento eu fiquei sem assunto ou se eu travei, porque levem isso como algo normal, afinal foi a minha primeira entrevista que eu fiz e já comecei entrevistando uma pessoa muito importante para o nosso clube, que é o Fernando Carvalho. Então espero que gostem da entrevista, assistam aí e não esqueçam de deixar o seu apoio nos comentários. A minha voz tá travando para ti? Não, tá tudo bem, pode seguir. Vamos lá. Então tá. Fernando Chagas Carvalho, Neto, tu é o maior presidente da história do Internacional? Olha, isso aí é uma afirmativa muito pesada, muito forte, né? Eu acompanho o Internacional desde 1961 e tem vários Uhum, presidentes que eu coloco aí como grandes presidentes, né? O Carlos Stechmann, Geraldo Hermann, Frederico Arnaldo Balvê, enfim, uhum, vários, né? Eu vou citar esses dessa época, porque assim, é uma época que eu era da tua idade e admirei muito o sim, trabalho que eles fizeram pelo nosso clube. Então, não me insiro dentro desse contexto, desses grandes nomes colorados. É, sim. modernamente, né, procurei fazer um grande trabalho, procurei trabalhar da melhor maneira possível, né, mas não tenho, não ambiciono ostentar esse cargo, essa, vamos dizer assim, essa denominação, essa designação. Certo. Eu tô do lado do cara que foi o principal cara da nossa maior vitória, mas que participou da nossa maior derrota, né? Então, aproveitando esse gancho, eu te faço a pergunta. Naquele trágico ano de 2016, tu estava lá, então, de certa forma, tu acabou participando de tudo isso. Tu mesmo já disse que errou quando teve lá naquele fatídico ano. Mas creio que tu, quando olha para trás, vê muito mais momentos bons do que ruins. Mas querendo ou não, é algo que tu não pode apagar. O que eu quero saber de ti é que se o rebaixamento ainda te incomoda ou se são tantos momentos bons que acabam se sobressaindo. Bom, quero dizer que ninguém consegue passar por um clube durante 30 anos, que foi meu caso, eu entrei em 82, Sim, até 2010 e depois com aquela passagem de 3 meses em 2016, ninguém consegue passar só com êxito, né? E antes mesmo do título mundial, nós tivemos muita dificuldade em 2002, depois 2003, em várias situações, né? A gente penou, né? Então eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão e tenho orgulho de ter passado em todos esses momentos no Inter com dedicação máxima, com dedicação total ao meu clube, seja no Mundial, né, seja na segunda Libertadores e no revés que nós recebemos, que nós tivemos na semifinal contra o Mazembe, seja na luta para fugir da segunda divisão em 2010, onde eu fiquei apenas 3 meses e sou responsável. Eu não fujo de responsabilidade. Não sou daquelas pessoas que ficam, eu fiz sim. isso, eu não fiz, eu não estava lá. Não, eu estava lá, orgulhosamente estava lá, não consegui resolver, não consegui ajudar, não consegui trazer algo de novo, né, num ambiente que já era um ambiente deteriorado, mas é a minha vida, e por ser a minha vida, eu tenho que ter orgulho dela, né? Eu não fujo da minha história, eu não fujo do que eu fiz, eu não fujo do que eu errei, e também aproveito para saborear quando fiz certo e quando as coisas deram certo. Sim, sim. Aproveitando esse gancho, tu falou que quando se passa muito tempo em um clube tão grande como o Inter, é impossível ter só momentos bons, né? Então, conta isso pra gente, como que tu ingressou no Inter, quando foi, por que foi, onde começou. Eu já conheço essa história e acho muito legal, eu quero que tu conte pra gente. Tá bom. Eu ingressei no Inter em 82, diante de um quadro de ruptura do departamento jurídico. Eu sou advogado e, como advogado, fui chamado por um ex-professor para fazer parte do Uhum. departamento jurídico. Aí passei a integrar o clube em 82. Logo a seguir me tornei conselheiro. 6, 7 meses depois de assessor jurídico, passei a ser diretor jurídico. Um ano depois passei a ser vice-presidente jurídico, né? Depois me tornei vice-presidente de futebol. Depois saí, me afastei do clube, né? Aí retornei como pai de atleta, né? E como pai de atleta fui trabalhar nas categorias de base e como pai de atleta me inseri dentro de um contexto totalmente diferente daquele que eu vivia antes no departamento jurídico. Passei a ter proximidade com o vestiário, proximidade com 8 equipes, que são as equipes que defendem o Inter nas categorias de base, as equipes de competição.
aquilo foi um grande aprendizado. O trabalho foi bom, foi exitoso, conseguimos revelar jogadores, conquistar títulos, vencer grenais, coisas que há algum tempo não fazíamos. Culminou por vitória na Taça São Paulo de 98. Isso me credenciou a ser candidato a presidente em um prazo muito curto. Aí fui candidato a presidente, perdi na primeira eleição. E depois, né, ganhei, junto com vários companheiros, consegui, quando pela primeira vez houve voto direto do eleitor, né, do eleitor colorado, do associado colorado, eu fui guindado à condição de presidente, reeleito 2 vezes, fiquei 5 anos como presidente, depois fiquei fora 1 ano e meio, retornei como assessor de futebol do Giovanni Luiz, que era o vice de futebol. Aí o clube se reencaminhou, ganhamos novamente alguns títulos, principalmente a Libertadores. E aí em 2010 eu saí do clube e só voltei em 2016. Nesse período de 10 anos eu não tenho ação administrativa nenhuma, com exceção daqueles 3 meses de 2016. Essa, em resumo, é a história. Continuando no assunto de categoria de base que tu citou, muitos colorados, e incluindo eu, te consideramos o cara que mudou a base do Inter, mudou o jeito do Inter olhar para as categorias de base. Então, como que foi essa remodelação que tu fez no celeiro de Ases? Conta pra gente. Bom, foi um trabalho difícil, um trabalho árduo, que foi construído dentro de uma realidade difícil, de uma realidade sem recursos, com busca de patrocínios, com busca de pessoas que mobilizadas passaram a integrar o departamento e a trazer recursos, né? Criamos lá uma metodologia de trabalho, criamos uma metodologia de busca de atletas em todos os estados do Brasil, né? Criamos nessa metodologia de trabalho uma forma única de jogar nas 8 categorias, né? Isso começou a render frutos. Criamos uma comissão técnica multidisciplinar para o setor e também para cada equipe uma comissão técnica, coisa que não havia anteriormente. Isso redundou num trabalho coerente, coordenado, planejado, sistematizado e que, por sua vez, redundou na revelação de jogadores, né? Redundou em vitórias, redundou em títulos para a categoria e no reconhecimento do trabalho ao final de 2 anos, né? Isso foi realmente um momento de grande dificuldade. Nós tiramos uma oportunidade de crescimento e foi o que aconteceu. O Internacional cresceu muito e eu, por estar dentro desse contexto, acabei me beneficiando porque passei, né, com esse trabalho a aspirar à condição de presidente do clube, já que tinha dado certo num pequeno Inter, que é o pequeno Inter das categorias de base, se ampliado, né, para um grande Inter, talvez desse certo. E felizmente deu. Felizmente as coisas aconteceram da melhor maneira. Tu também disse, né, que depois da reforma do Beira-Rio, acabou se perdendo um pouco aquela ligação que tu, por exemplo, tinha com as categorias de base. Tu disse que no antigo Beira-Rio, tu via os jogadores do time principal treinando e aí atrás de ti tinha o Tyson, tinha o Pato treinando, né? Então, a reforma do Beira-Rio mudou um pouco. Além Bom, do mais, o Inter nos principais títulos tinha muitos jovens, né? Então mostra que a categoria de base em todos os clubes do Brasil, no Inter não podia ser diferente, é muito importante, né? Agora mudando um pouco de assunto, é um assunto que foi o principal assunto dessa última semana no Inter e não remete diretamente a ti, mas eu gostaria de saber a tua opinião. O grande assunto da semana passada foi a saída do Eduardo Cudê e logo em seguida a chegada do Abel. E a direção passou para nós torcedores que a saída do Cudê foi um pedido irrevogável da parte do treinador. E o que a gente sabe é que ele quis sair porque tinha uma proposta do Celta de Vigo. Mas muitos torcedores acham que a direção tem uma parcela de culpa nisso, por não ter dado respaldo para ele e por não ter entregado um super Inter, como o Cudê já chegou a citar nas entrevistas coletivas. E talvez até as respostas que o Rodrigo Caetano dava se dirigindo ao Cudê nas entrevistas coletivas. O que tu acha disso tudo? E uma segunda pergunta. Enquanto tu foi presidente, algum técnico já te pediu para sair porque tinha uma proposta melhor? Não, primeiro, vou responder pela última, tá? Em nenhum momento, nenhum treinador pediu para sair, né? Não foi comum, né?
Nós tivemos treinadores que a gente acabou, né, tendo que trocar, mas a maioria dos treinadores, né, ficou até o final, exemplarmente Abel e Muricy. Infelizmente o Tite não ficou por uma ação errada que nós tivemos, né? O Tite acabou tendo seu contrato rompido por iniciativa da diretoria e foi um erro, né? Sim. E aí eu faço meia culpa porque eu era vamos dizer assim, o subordinante do setor e nós erramos. Eu principalmente errei ao rescindir o contrato do Tite, que fazia um excelente trabalho e poderia ter continuidade, mas nós erroneamente entendemos que naquele momento ele tinha perdido o controle do grupo e não tinha perdido. A gente tinha como convalescer essa relação, mas não tivemos habilidade para isso. Então, eu gosto sempre de chamar atenção, né, quando a gente não comete acertos e comete erros. E esse foi um erro que nós cometemos. Então, não houve nunca, em nenhum momento, treinador que tivesse pedido demissão. Em relação ao Kudê, o Kudê foi eu julgo, um grande avanço para nós, né? Foi um grande treinador, conseguiu colocar o nosso time numa posição de rendimento acima do normal e acima até mesmo da expectativa, né, que o nosso grupo apresentava. Agora, as questões da sua saída, eu também não sei, né? Eu não posso afirmar, não posso tratar em cima de conjecturas, não posso tratar em cima de hipótese. O que eu sei é que houve uma proposta do Celta de Vigo e o treinador aceitou. Né? Isso é que eu sei e é isso que eu acredito. Né? Se a diretoria podia mantê-lo ou não, não sei. Não posso dizer que sim, nem posso dizer que não, porque não participei de nada. Né? Gostaria que o Kudê tivesse continuado, porque é um ótimo treinador, mas diante de uma questão irreversível, segundo as colocações que foram feitas, não tem alternativa ao clube se não aceitar, né? E já que o treinador pagou uma multa, aceitar que ele saísse, porque isso é tratado contratualmente, e se o treinador cumpriu o contrato, mesmo descumprindo, ele tem direito de sair. Continuando no assunto de treinador, fazer uma pergunta que, como tu é um cara que já disse que não foge de assuntos um pouco mais polêmicos, vamos ter que falar de algo, um assunto que não é tão bom assim. Muitos colorados têm uma certa divergência com o estilo de jogo do Celso Roth por ser muito defensivo. O que te fez escolher ele para assumir o Inter em 2016? E olhando para trás hoje, tu acha que foi o nome certo? Numa situação de insegurança, de instabilidade que estava o clube, o que me levou a buscar o Celso? Já ter contado com ele em situações anteriores e ele ter dado certo. Em 2010, o Celso foi chamado em meio ao Libertadores e, por ser um treinador de resposta rápida, ele rearticulou o nosso time, rearticulou e reorganizou o nosso time e nós conseguimos conquistar o título. Então, aquele momento veio à tona na lembrança e eu achei que o Celso era o treinador adequado, mas infelizmente não por culpa do Celso, mas pelo nosso ambiente, pelo ambiente carregado que havia naquele momento. Um grande clube como o Internacional, como o Cruzeiro, como o Grêmio, esses grandes clubes só vão para a segunda divisão diante de uma pressão muito grande que acontece. Né? O time do Internacional não era inferior aos outros clubes que acabaram escapando na última hora, só que a pressão do Inter é muito maior. Então, no momento que houve aquela pressão e que a gente perdeu o controle, não deu para segurar. Assim como eu pessoalmente não dei certo ao retornar, ele também não deu. Isso é uma realidade, não tem como fugir. Né? Mas a justificativa na contratação dele foi exatamente o fato de ele ter tido um precedente que era favorável à sua contratação. Exatamente. Continuando falando sobre isso, por que a SWAT, que tu mesmo denominou com esse nome, contava contigo, Ibsen Pinheiro, Milton Drummond e o próprio Celso Roth, por que não deu certo? Por que vocês não conseguiram tirar aquele Inter do buraco? Era um ambiente que já estava perdido? Exatamente pela situação que eu referi antes. No momento em que eu voltei com a ideia, primeiro, de apaziguar o clube na questão política, de mobilizar o torcedor que estava completamente, né, contrário ao seu time e ao seu clube, né, e mobilizar internamente as forças dos atletas. Conseguir apaziguar politicamente, conseguir fazer com que o torcedor lotasse os estádios a todos os jogos, incentivasse até o final em todas as partidas, só não consegui mobilizar os jogadores. Por quê? Exatamente pela pressão
demasiada que um clube grande como o Internacional sofre no momento que se aproxima da zona de rebaixamento. Foi exatamente isso. Não consegui reverter uma situação negativa, não consegui mobilizar e remobilizar internamente. Jogadores de qualidade acabavam tendo rendimento aquém, não conseguiam encontrar o seu futebol, não conseguiu se mobilizar, não conseguiu ter elan, não conseguiu ter iniciativa, né? A pressão era muito grande e essa tarefa eu não consegui superar e não consegui reverter. Tu citou a pressão, né, Bi? Tu já falou em outras entrevistas, como tu disse aqui também, que o fato do rebaixamento, como teve com o Cruzeiro, como teve com o próprio Inter, né? E é o que acontece com todos os clubes grandes quando estão numa fase ruim, né? Estão quase sendo rebaixados, que é a pressão, né? Tu mesmo já disse que os times, por exemplo, o Vitória, que escapou na última rodada, os times que estavam lutando lá embaixo, que era Vitória, Sport, Figueirense, o América acabou caindo também, né? Não tem tanta pressão, porque já são clubes que são mais acostumados a ficar naquela parte de baixo, né? Tu acha que foi por causa dessa pressão que tu não conseguiu mobilizar os jogadores? Os jogadores não aguentaram a pressão? Sem dúvida, sem dúvida. Nós fomos decaindo, a produção da equipe, né, decaiu. Quando eu retornei ao clube, nós vimos de algumas derrotas, né? No primeiro jogo nós perdemos no último minuto, né? No segundo jogo nós não fizemos uma vitória num gol de pênalti do Valdívia contra o São Paulo depois do tempo regulamentar. No Eu terceiro jogo tava lá. nós vencíamos a partida contra o Sport Recife, tomamos gol no último minuto. Só aí são 6, 7 pontos que foram, né? Por quê? Pela tensão, Sim. né? Pela ansiedade, pela insegurança, pela incerteza, né? E isso eu não consegui reverter. Eu e as pessoas que estavam no entorno, né? Celso Rotti, o Humberto Ferreira, que era o auxiliar, o Bipsen primeiro, o Newton Drummond, todos nós estivemos ali diuturnamente imbuídos desse espírito de reversão e não conseguimos, né? E temos que seguir a vida, vamos lá. Infelizmente não deu e seguimos a vida. O Internacional se recuperou no ano seguinte, né? Já voltou para a primeira divisão, já conquistou vaga na Libertadores, já teve, né, bons desempenhos. Enfim, é da vida, né? Um clube grande, às vezes, tem que passar por uma situação como essa para dar uma revirada, uma reviravolta. E Uhum. estamos aguardando que isso Sim. aconteça. Era um grupo muito jovem, né? Também tem isso, né? Às vezes jogadores mais cascudos aguentam mais, né? Entendem mais sobre o vestiário, climas ruins, por exemplo. Agora eu gostaria de falar, tu falou sobre que logo depois de ter sido rebaixado, o Inter voltou para a Série A e aí conseguiu vaga na Libertadores. O Marcelo Medeiros falou muito que ele estava como é que é o termo que ele usou? Era passando por uma remontagem da equipe que ele estava fazendo, né? Depois do rebaixamento. Tu acha que isso ainda está acontecendo? Se foi suficiente? Porque muitos colorados, inclusive eu, cobramos Marcelo Medeiros por não ter ganhado nenhum título, né? Tu acha que o trabalho dele foi um trabalho bom, apesar de não ter conseguido levantar nenhum título? Eu acho que foi um bom trabalho, de muita dificuldade, de recuperação, de recuperação financeira, de recuperação de autoestima, mudança de fotografia do clube, do elenco de jogadores. Este ano, né, com a contratação do Cudê, esse ano teve uma boa participação nos vários campeonatos. Tivemos a pandemia, tivemos um declínio sensível das nossas receitas. Não houve grandes investimentos em futebol, embora as contratações tenham sido feitas, algumas com êxito, outras nem tanto, porque é da vida, né? Errar e acertar. Sim. A saída do Cudê, as lesões, temos 3 jogadores de seleção com lesão em cruzado. Para o jogo de amanhã, que teremos contra o América, teremos praticamente 11 ausências, né? 11 jogadores ausentes, ou por Covid, ou por lesão, ou por suspensão. É demais, realmente é demais, né? E o torcedor tem que se dar conta disso, tem que, né, colocar a mão na consciência. Mas não, a vida é assim, né? O futebol é assim, né? E temos que enfrentar, temos que, né, tentar superar essa adversidade, a adversidade das ausências, a adversidade imposta pelo adversário, a adversidade, né, do resultado negativo na primeira partida.
do ingresso do Abel em meio ao campeonato, com um grupo que não foi armado por ele, que não foi montado por ele. Tudo isso aí são coisas que pesam contra, mas o Internacional é grande o suficiente para, com a dedicação de todos, superar esse momento. Sim, é um jogo muito difícil, né? Mas o Inter, a gente como torcedor tem a obrigação de acreditar, né? Bom, agora vamos falar de coisa boa. Afinal, ninguém, como tu já disse, ninguém passa pelo Inter por tanto tempo sem ter assuntos ruins, coisas boas e coisas ruins. Vamos falar de coisa boa. Por Inter Eu te chegar ao confesso, título da Liga. eu te confesso que eu tenho muito mais motivos de comemoração e de regozijo do que coisa ruim. Foi o que eu te disse, né? Ultimamente as pessoas têm comentado mais as coisas ruins, mas é da vida, também tem que ter serenidade para falar sobre isso. Com certeza. Não, vamos falar de coisa boa agora. Por Inter chegar ao título da Libertadores e do Mundial em 2006, foi um processo que começou antes daquele ano. Começou lá em 2002, quando tu assumiu, quando tu reconstruiu o clube, tanto na questão de finanças, utilização da base e etc. Explica como aconteceu e por que era necessária essa remodelação toda para a gente sair daquele marasmo dos anos 80 e 90 e chegar a ser campeão do mundo. Não, na verdade, quando nós assumimos o clube, nós assumimos o clube em meio a um cenário novo, que era uma troca de legislação. Sim, Anteriormente, né, nos anos anteriores, os jogadores eram vinculados ao clube. Então, os contratos, mesmo que chegassem ao final, o jogador permanecia com vínculo. E aí era só uma questão de negociação dos valores de salário para que o jogador voltasse a atuar. Mas ele não saía, ele não ia embora. Né? A partir do momento em que houve a mudança de legislação, o vínculo contratual passou a ser o vínculo com o clube. Então, o prazo de contrato terminado, o jogador ficava livre. E isso foi um momento de dificuldade que nós tivemos. Né? No início, tivemos uma grande incerteza de se devíamos ou não fazer contratos longos. Né? Tínhamos a insegurança sim. financeira decorrente de um orçamento que era superior à receita. Isso tudo nos levou a ter uma certa cautela nas contratações. Acabamos contratando jogadores em 2002 apenas por um ano. Isso se tornou completamente nefasto ao trabalho, porque o jogador que tem apenas um ano de relacionamento, ele não se vincula ao projeto, não se vincula ao clube, porque na metade do seu Sim. contrato ele já passa a pensar o que vai fazer no próximo ano, porque não tem contrato no próximo ano, e aí não foca mais no Inter, vai focar num outro clube que ele poderá jogar no ano seguinte. Isso aconteceu e nós tivemos dificuldade no primeiro ano. No segundo ano, principalmente, né, porque também as nossas receitas foram mais equacionadas, conseguimos a venda de um atleta no final de 2002, o Diogo Rincon, e também a televisão passou a pagar mensalmente os valores que eram destinados aos clubes. Nós tivemos uma equação financeira, né? Equalizamos a questão financeira e fizemos contratos longos com os jogadores, de 3 anos no mínimo, contratos que tinham uma possibilidade de pagamento mensal permanente. Não atrasamos mais salário. No primeiro ano atrasamos Uhum. salário, no segundo passamos a não atrasar. E a grande contratação foi não atrasar salários. E aí as coisas Sim. começaram né, alguns jovens, né, como Nilmar, Diogo, Daniel Carvalho, Chiquinho, né, passaram a luzir, passaram a ter destaque, foram utilizados. Né, aí em seguida vendemos Daniel Carvalho, recursos ingressaram no caixa do clube, vendemos Nilmar, mais recursos, trouxemos Fernandão, trouxemos outros jogadores, Tinga, Índio, e a coisa foi crescendo a partir, né, da venda de meninos da base, da criação de meninos da base, né, e da vinda de atletas que eram experientes, né, com espírito vencedor, que acabaram, né, nos levando à nossa grande conquista. Nesse meio tempo apareceu o Rafael Sobes, apareceu o Edinho, Bolívar se revelou, enfim, jogadores, né, que eram da casa que passaram a ter destaque, e isso fez com que o Internacional se consolidasse como grupo e passasse a enfrentar em igualdade de condições os grandes clubes brasileiros, principalmente o São Paulo, que naquela década foi o nosso grande adversário. Sim, me parece que foi uma gestão muito inteligente, porque tu mesmo já disse em outras entrevistas que o único jogador que tu comprou com dinheiro mesmo foi o Alex, né? O resto tudo era final de contrato, troca de jogadores, né? Parece que foi uma gestão muito inteligente na questão das finanças, né? Para montar aquele grupo.
Exatamente. Aí nessa entrevista que tu ouviu, que eu esqueci de referir o Gabiru. O Gabiru também foi comprado, né? Ah, Mas o Gabiru. O Gabiru também Que foi comprado. investimento, hein? É Que parte, baita investimento. parte do Cruzeiro, parte do Atlético Paranaense. Eu esqueci de falar sobre o Gabiru, mas além do Alex, também o Gabiru que acabou chegando em 2006 só, né? Até 2006 teria sido só o Alex e depois o Gabiru. Isso. Né? E todo esse contexto e todo esse complexo de ações, né? Dentro de um planejamento, dentro de uma ideia, eu não gosto de fazer contratação cara, eu não gosto de gastar, eu sou incapaz de contratar jogador a preço de venda, né? Jogador de 5 milhões, 4 Sim, milhões de euros, 4 milhões de dólares, eu nunca fiz isso, né? Aliás, a única vez que eu participei disso foi com o D'Alessandro, que tinha sim. um parceiro para O Sonda financiar, pagou a metade. O era o Sonda, Sonda, né? né? E aí o pagamento da parte do Internacional foi feito em 5 anos. Então, esse tipo de negócio era possível, né? Pagar em 5 anos a parte do Internacional e pagar a parte do Sonda à vista. Foi o que foi feito. E o D'Alessandro está aí até hoje para justificar toda aquela negociação que foi muito importante para o clube, né? E aí até para o próprio jogador que virou um dos maiores ídolos da nossa história. Não tem dúvida nenhuma. Então, na verdade, dentro desse planejamento, as coisas acabaram acontecendo e acabaram dando certo, acabaram dando resultado. Isso. Tu falou de ídolos, né? Que o D'Alessandro é um dos nossos maiores ídolos. Ao lado do D'Alessandro, outro cara que eu considero muito ídolo é o Falcão. Tu pensa em aproximar o Falcão do Inter em algum cargo executivo, por exemplo? Eu não penso em fazer mais nada no Inter. Né? Eu não sou mais Não, dirigente sim. atuante, né? Eu não Mas, tenho, eu não tenho nenhuma pretensão de voltar ao clube, apenas ajudar quando chamado. Então, aproximar qualquer pessoa, e o Falcão é um grande ídolo do Colorado, é um grande ídolo que eu tenho, uma pessoa que eu admirei muito como jogador, junto com Valdomiro, Figueroa, foram os meus ídolos, Curinho, Claudiomiro, foram meus ídolos lá naquela década vencedora. Mas eu não tenho mais ação nenhuma dentro do clube, né? Para trazer jogadores ou para fazer aproximações. Eu não tenho mais esse tipo de poder, né? Mas se o Falcão, né, se dispuser a participar, que bom, né? Que bom. Ele já teve alguma participação no clube como treinador, não teve uhum, sequência, lamentavelmente não teve sequência, mas ele é um profissional, né? É um profissional e se quem estiver no clube entender que é adequado a sua chamada, eu não tenho nada a opor. sim, é. Continuando nessa pauta de ídolos, falar dele que para mim é o maior de todos, que é o Fernandão. Eu gostaria de saber, como tu já estava falando sobre contratações, como foi os bastidores da negociação do Fernandão, que para mim foi o cara, foi o grande pilar daquele time de 2006, né? Tanto em liderança, qualidade técnica. Me fala um pouco como foi trazer o Fernandão. Bom, o Fernandão, na época que eu trabalhei no departamento amador, ele foi indicado, né, para o Odair Hellmann, que hoje é treinador do Fluminense, foi nosso treinador, nosso atleta. O Odair trabalhou comigo na base, ele era volante do time júnior, foi convocado para uma seleção e quando retornou da seleção, ele e o João Gabriel, que era um goleiro também, que depois teve uma rápida... Chegou a jogar em 2002, 2003, ele chegou a fazer parte do grupo, foi titular em alguns jogos, uma ótima pessoa, uma pessoa que eu gosto muito, os dois que têm uma compreensão do futebol, né? E os dois, quando retornaram de uma convocação da seleção que, por sinal, tinha, além do Fernandão, tinha o Perdigão, tinha o Gabiru, tinha o Alex Cabeção, que era do Curitiba. Quando Foi pro retornou, Palmeiras? depois foi do Palmeiras, né? Depois foi do Ah, Palmeiras e do tá. Cruzeiro. Quando ele Craque. retornou, o Odair, ele me sugeriu, né, que nós trouxéssemos o Fernandão para o time de júnior na época. Aí o Fernandão já tinha subido para o time principal do Goiás, não deu para que isso acontecesse, mas eu fiquei controlando ele, fiquei sabendo. Logo depois ele foi jogar no Olympique de Marseille, continuei acompanhando. E aí, mais Uhum. adiante, anos correram, né? E quando eu já presidente tive a necessidade, o clube teve a necessidade de contratar um atacante, nós fomos atrás do Fernandão e ele estava disponível, né? E quis vir para o Brasil e veio trabalhar conosco. Foi um grande acerto, foi uma grande
vamos dizer assim, uma sacada maravilhosa que nós tivemos naquele momento para trazê-lo, trocando pela participação do Olympique de Marseille em dois atletas do Internacional, o Rodrigo Paulista e João Guilherme, e o Fernandão acabou vindo para cá e se tornando nosso grande ídolo. Aham. Continuando falando do Fernandão, quando tu contratou o Fernandão, não vou perguntar se tu achava que ele iria ser o maior ídolo da nossa história, porque isso é imprevisível. Mas tu imaginava que ele daria tão certo taticamente, tecnicamente no time do Inter? Estou te perguntando isso porque o meu pai, que também é colorado fanático, disse que ficou meio desconfiado quando anunciaram e quando anunciaram o Fernandão, ele falou: pô, como que um cara desse vai ser centroavante do Inter? Tem quase 2 metros de altura, parece um robô. O que que tu acha sobre isso? Tu já imaginava que o Fernandão seria um craque, tanto na parte tática quanto na parte técnica na equipe do Inter? Bom, primeiro eu quero criticar a impressão do teu pai aí, né? Teu pai não teve uma boa impressão naquele momento, porque o Fernandão, apesar do tamanho, apesar do porte físico, ele sempre foi um treinador, olha, um jogador muito de habilidade, um jogador de movimentação, né? Embora mais compassado, mas tinha movimentação, tinha uma postura de área muito forte, era um cabeceiro Sim. brilhante, tinha uma penúltima bola também brilhante, não só arrematava, como também servia seus companheiros. E eu tinha certeza que... Eu não tinha certeza, porque a gente não tem isso, né? Não pode antever, Sim, que ele se tornaria o grande capitão, o ídolo e maior jogador da nossa história. Isso eu não tinha certeza. Mas tinha certeza que ele daria resultado. Tanto que eu demorei para conseguir o seu concurso e quando consegui, nós comemoramos muito a sua chegada ao Internacional. exatamente. Aqui, saiu aqui. Então, continuando falando sobre o Fernandão, contou em outra entrevista também que antes do jogo do Mundial, naquela noite, não tinha como não ficar nervoso, né? E tu disse que o Yarley e o Fernandão te chamaram para uma reunião antes daquele jogo. Conta como é que foi essa reunião, essa conversa inusitada que vocês tiveram. Não, eles não me chamaram. Eu é que, eles me conhecendo, né, sabendo o que eu pensava, eles, depois da reunião que tiveram com o Abel e com o grupo, eles me procuraram para me tranquilizar, né, e para me informar e para me detalhar como seria o esquema a ser adotado, né. E eu Uhum, preferia, naquele momento, embora eu não tivesse a ação para decidir, porque quem decide é o treinador e às vezes até dividindo isso com os jogadores, eu preferia que o Vargas jogasse desde o início no lugar do Pato e que o Fernandão jogasse mais na frente. Mas o Abel sim. sempre insistiu em que o Fernandão devia jogar centralizado por trás dos dois atacantes para tentar marcar aquele miolo de saída de bola do Barcelona. E eles me esclareceram qual era a ideia do Abel e eles também compactuavam com isso para tentar me tranquilizar. Mas essa não era a minha tranquilidade. A minha tranquilidade era a intranquilidade, não era da escalação, era do adversário, né? O adversário era de muita Sim. qualidade. O maior E Barcelona aquilo da ali história, apenas, né? aquilo ali apenas serviu para passar o tempo um pouco mais rápido, né? E eu ainda continuava ansioso esperando pela hora do jogo. Sim, tu falou que tu foi assistir o jogo do Barcelona contra o América e saiu de lá desesperado, né? Vendo os caras, eles ganharam de 4-0, parece, do América na semifinal, né? 4-0, um chocolate. Mas a gente confia, né? No primeiro momento dá aquele favorzinho, mas depois tu já começa a confiar nos teus, né? E foi assim, eu confiei nos Sim. meus e felizmente as coisas, né, acabaram dando certo. Essa reunião que o Fernandão e o Arley fizeram para te tranquilizar, e depois antes eles tinham falado com o Abel, mostra a inteligência tática que o Fernandão, por exemplo, tinha, né? Porque, pô, vão chamar o cara de louco, pressionar a saída de bola do Barcelona. E realmente deu muito certo. O Barcelona não jogou naquele jogo. E uma visão que eu tenho daquele jogo é que o Fernandão ele se abdicou de fazer aquela função que ele fez em toda a Libertadores para marcar o Thiago Motta, né? Que era o cara que fazia a saída de bola do Barcelona. Então ele não foi um atacante, né? Ele jogou um pouco mais recuado, fazendo uma função mais de marcação, né? Para impedir a saída de bola do Barcelona.
O que acontece é que naquele ano, as pesquisas que nós fizemos, e que a comissão técnica fez, né, e eu naturalmente tomei conhecimento, nos remeteu aos jogos em que o Barcelona perdeu e que tipo de dificuldade Uhum, ele teve. E o Barcelona perdeu 2 jogos naquele ano, um para o Barcelona, um para o Real Madrid e outro para o Chelsea. Em ambos, os adversários impuseram ao Barcelona a mesma dificuldade que o Inter tentou e conseguiu impor naquele jogo, marcando os 2 zagueiros, Rafa Marques e Pujol, e marcando o Mota, o Thiago Mota, que era o volante. A bola começava sempre por ali. Então ela saía redonda de trás e chegava até o meio-campo, onde de um lado tinha o Deco, de outro lado tinha o Iniesta, e na frente tinha o Ronaldinho como um jogador que saía da ponta para o meio para receber a bola sempre livre, mas desde que a bola chegasse redonda. E no momento em que tu faz isso. essa marcação, que não permite que essa bola transite entre os 3 últimos homens da defesa do Barcelona, ela tem que vir mais bicuda, ela tem que vir mais quadrada, né? Porque havia uma Sim. rebatida antes do passe, e isso fazia com que o Barcelona não tivesse aquela tranquilidade para ter a posse de bola, que foi a marca dos seus times ao longo de uma década, né? E felizmente nós conseguimos isso. A marcação em cima dos 3 últimos homens do Barcelona forçava uma jogada mais rápida e sem aquela costura e sem aquele requinte, e fez com que ela chegasse para os atacantes ou para os meio-campistas de uma forma menos ajeitada, e nos dava a chance de retomar, né, e ter a bola em nosso favor. Foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Mas mesmo assim, além do Fernandão e do Yarley ter te falado isso, tu queria que o Vargas jogasse no lugar do Pato, né? Mas de certa forma tu não estava errado, porque depois, no segundo tempo, sai o Alex, que não tinha feito um bom primeiro tempo, né? Porque ele ficou com a função de cobrir o Zambrotta, né? Foi o melhor cara do Barcelona no primeiro tempo. E depois entra o Vargas e toma conta do meio-campo. Então, de certa forma, tu não estava errado porque o Vargas entrou muito bem. Mas O que eu queria, na verdade, o que eu queria era isso, era que a marcação do meio fosse mais rígida, mais firme. Isso. Não pensando no Zambrotta, mas pensando no Deco e no Iniesta. O Zambrotta, na verdade, como ele tinha uma saída muito rápida de trás, quem, quem entregava quem pegava no meio do caminho, quem pegaria o Zambrotta era o Alex. Só que o Alex não Uhum. conseguiu, porque ele era muito, muito rápido. E o Vargas, ao contrário, né, mais acostumado a jogar nessa função, quando ele passou a jogar, Sim. né, no segundo tempo, aconteceram 2 coisas. A primeira, né, é que ele tem uma facilidade maior de abrir para marcar a subida do lateral. E a segunda é que entrou o Belletti, né? E com o Belletti não teve aquela passagem fulminante a todo instante que tinha com o Zambrotta. Então isso aí também facilitou. Sim. O Belletti fez o gol do Barcelona que levou os caras para o Mundial, acho que era contra o Liverpool, né? Mas realmente era muito inferior ao Zambrotta. Continuando nesse assunto, tu queria que o Vargas fosse titular no lugar do Pato. Como que foi para ti o Pato que surgiu na tua direção? Não teve o Pato que surgiu como o futuro Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Como foi para ti ver que ele não foi tudo que se esperava dele? Acho que o Pato ele teve uma carreira precoce para começar e precoce para terminar, né? Ele Sim. começou de uma forma maravilhosa, fulgurante, destaque naquele Mundial, destaque quando ingressou no time principal do Internacional no final do Campeonato Brasileiro de 2006. Mas aí, envolvido com uma grande negociação, envolvido com grandes valores, envolvido com um grande clube como o Milan, envolvido na sociedade milanesa, né, envolvido na alta roda de Milão, ele acabou saindo um pouco do que é natural para um atleta, que é o foco, o recato, né, o resguardo, e acabou não tendo o cuidado necessário com questões físicas. E isso, sendo ele um jogador eminentemente físico, além da qualidade que tinha, acabou afetando seu rendimento. E gradativamente ele foi decrescendo, infelizmente. Então, eu reputo que o fato dele ter se submetido a essas maravilhas da vida, né, da vida social,
acabou sendo fatal para que o seu futebol não tivesse atingido a plenitude como um grande jogador do mundo. Tu acha que subiu a cabeça dele tudo isso? Porque isso acontece com muitos jogadores, né? Quando vão muito cedo para a Europa, é muito dinheiro envolvido, aí sai do real e vai para o euro. Tu acha que foi isso que subiu a cabeça do Pato e ele acabou Não, não? não sei se foi isso, não sei se foi isso. Só sei que, na verdade, essa convivência nesses grandes ambientes, essa convivência aí com esse ambiente charmoso, com pessoas bonitas, com pessoas, né, que gostavam de aparições públicas, isso aí acaba afetando quem é atleta, né? E o atleta tem que. O atleta normalmente, até 35 anos, ou até terminar a carreira, ele faz tanto dentro do campo como fora do campo 20% de coisas que gosta e 80% de coisas que não gosta. Dentro do campo, ele Uhum. tem muito menos a bola do que tem que correr, marcar e se dedicar. Fora do campo, ele não pode comer molho branco, não pode comer comidas pesadas, carboidratos pesados, tem que comer proteína, tem que comer pouco, tem que se cuidar. Né? Os prazeres da vida ele não pode beber, tem que beber água sem gás, máximo É. suco, né? Não pode beber álcool, enfim. Então, os prazeres da vida são coisas para o futuro. Se naquele momento ele quiser viver com isso, ele não vai dar certo. E o atleta tem que Sim. renunciar a esses prazeres. Né? E tem que renunciar dentro do campo, né? Ter a bola. Ele tem que, na verdade, o jogador hoje ele tem a bola durante um jogo, ele tem a bola durante 3 minutos, se tanto. Só 3 minutos por jogo. Em 90 ele tem a bola 3 minutos. E nesses 3 minutos, ele tem que estar muito bem fisicamente. E nos outros 87 minutos ele tem que competir, combater, né? Buscar taticamente o que é melhor para o seu time. E isso é difícil. Né? Da mesma maneira que durante a semana nos treinamentos, ele tem que treinar muito mais fisicamente, com sacrifício, do que treinar com bola, que é o que todos gostam. Então tá aí, é 20% do que gosta e 80% do que não gosta. Isso. Continuando falando sobre isso, agora a minha opinião. Eu acho que o Pato é um cara muito mais técnico do que tático. Por exemplo, o que era o Vitinho em 2016, né? Agora puxando um gancho do que tu já tinha dado também em outra entrevista, se eu não me engano. Onde tu falou que o Vitinho era um jogador técnico, batia bem de longe, mas ele não era bom taticamente, né? Então, acho que, não comparando os dois, mas acho que são jogadores parecidos, nesse quesito. O Vitinho é um jogador que tem velocidade, tem força, tem habilidade, tem um chute potentíssimo, só que taticamente ele não é um jogador que tem a recomposição, ele não sabe acompanhar a subida de lateral. Né? Quando ele joga por dentro, né? Ele não é um jogador que antecipe no primeiro pau, não é um jogador que cabeceia. Ele tem muitas qualidades, mas ele Isso. teria que aperfeiçoar algumas deficiências que tem para poder se tornar um jogador de primeira linha. O Pato não, o Pato tem essas qualidades, ele tem as habilidades, né? Mas ele, infelizmente, para que essas potencialidades, essa habilidade monstra que ele tem, chegue ao seu ponto culminante, ele tem que estar bem fisicamente. Se não estiver bem fisicamente, focado, treinando, trabalhando, as coisas não acontecem. E foi exatamente isso que aconteceu, segundo o avalio. Na minha visão, eu até acreditava, porque ele quase veio para o Inter agora, depois da lesão do Guerreiro, né? Depois acabou melando. Essa era a visão que eu tinha, que, por exemplo, o Pato motivado, voltando ao Inter, podia voltar a ser um grande jogador aqui, né? Mas acabou não acontecendo. Acabou, não vindo para cá, né? Agora, uma pergunta mais papum aqui. Qual foi o melhor time que tu já fez no Inter, sem contar o de 2006, que aí é muito clichê? Outro time que tu acha, pô, esse time foi muito bom. O time da Libertadores do início de 2009, esse foi o melhor time que eu trabalhei. E um outro time que eu também Tinha participei, o Inter de 97. Era muito bom o time, era muito bom. 97. É. Fabiano, né? Fabiano Christian Arilson, Fabiano Christian e Marcelo. Eu era diretor de futebol naquela época e ajudei a montagem do time. Grenal de E o de 5-2. 2000, pô, aquele Grenal mágico. É, Aqui. Qual foi o jogador top que tu tentou trazer, que tu quase conseguiu, mas que acabou não vindo?
Não, eu praticamente acho que consegui a maioria dos jogadores. Consegui a maioria dos Conseguiu? jogadores, os jogadores que eu queria, a maioria eu consegui. Qual Eu foi? tenho uma Pode lista de continuar. jogadores no primeiro ano. Fazia parte da lista o Grafite, o Gilberto, fazia parte da lista o Adriano Gabiru, o Sorondo, fazia parte da lista esses aí. Talvez o Grafite eu não tenha conseguido trazer, o Gilberto, que eram ótimos jogadores, Fernando, um volante que jogou no Grêmio depois que era do Juventude, mas tudo dentro de uma lista, não era uma coisa, não era uma ambição muito grande, era dentro de uma lista maior, né? E no fim outros Sim. vieram e acabaram suprindo essas contratações. Qual foi a melhor e a pior contratação que tu fez? As melhores contratações que eu fiz, tem várias, né? Se você pegar aí pela oportunidade, temos aí o Fernandão, tem Yarley, tem Klemer, tem Índio, tem Fabiano Heller, do grande time, tem o Alex, tem o D'Alessandro, né? Que é um grande ídolo que nós temos. Em relação a pior, eu não gosto de falar em pior, né? Eu não gosto de falar porque eu não quero atingir pessoas, eu não sou de atingir pessoas. E se eu Não, sim, quiser mas qualquer. alguma que não tenha dado certo, porque até outros jogadores, quando são contratados por um clube, eles sabem quando não atingiram o que se esperava dele. Algum que já tenha caducado. Não. Eu fiz muitas contratações que não deram certo, né? Dentro desse contexto aí de jogador barato, jogador que não teve custo, é natural contratar e não dar Sim, certo. Mas eu também eu não quero estar lembrando dessas coisas porque eu vou acender lâmpadas para atletas que não sim, merecem, que tentaram de todas as maneiras, né, sair bem, ajudar. Eu prefiro não falar sobre isso. Prefiro não falar. certo. Como tu falou, o D'Alessandro foi uma das melhores contratações que tu já fez e foi a mais cara da tua gestão. Conta os bastidores dessa negociação, como tu já disse, foram 5 milhões de dólares, né? A metade foi do Sonda. Conta essa negociação que eu acho que é muito engraçada, é bem legal de se contar. Não sei se é engraçado, né? Mas era um empresário que volta e meia ele tentava trazer jogadores para nós e nunca trazia jogadores importantes. Fernando Otto, o nome dele, é uma pessoa que eu gosto muito, me dou bem com ele. E eu brincava sempre com ele, pô, me traz alguém bem, me traz bom. Daí um dia ele chegou lá no Beira-Rio dizendo que ele tinha, agora o mercado argentino era com ele, que ele podia trazer jogadores argentinos se a gente assim quisesse. E aí eu tinha assistido uma partida do Alessandro no São Lourenço, né, durante as férias de fevereiro em Punta del Este, um jogo entre River Plate e São Lourenço pela Copa Libertadores, que o Dali jogou muito pelo São Lourenço contra esse time dele, né, contra o River. E aí, como o Dali estava no São Lourenço, que era um clube menor, né, um clube de menor tradição que o Internacional, eu disse, olha, tu está cansado de me trazer jogador ruim, eu quero um jogador bom. Me traz o D'Alessandro, se tu me disser o D'Alessandro, eu vou fazer negócio contigo. Senão, tu vai continuar trazendo essas meia boca aí, e meia boca não quero. E aí ele acabou trazendo, uma semana depois, uma carta que ele tinha, uma autorização para negociar o D'Alessandro no Brasil. E aí começou tudo. Aí eu fui até Buenos Aires, lá conversei, encontrei o D'Alessandro, encontrei, né, ele pertencia não ao São Lourenço, ele pertencia a um empresário, a um sonda lá, né, um sonda argentino chamado Marcelo Tinelli. E esse Marcelo Tinelli queria vender a sua participação, ele tinha 50% dos direitos do Alessandro, os outros 50% pertenciam ao Zaragoza da Espanha. E aí começamos a negociação e acabamos concluindo um mês e meio depois. Exitosamente, o Sonda pagou a metade, nós pagamos a outra metade, o Sonda pagou à vista, nós pagamos em 5 anos e foi também um jogador da categoria de base, o Thales Tarja, né, foi envolvido na operação para o Saragossa, ele foi para o Saragossa. Isso. Então, ele foi um dos pilares foi um dos grandes jogadores daquele time de 2010, né, que foi de 2008 também, quando ganhou a Sul-Americana, e depois sendo protagonista na Libertadores de 2010. Agora, fazendo uma comparação entre os times de 2006 e 2010. Quais as diferenças do time de 2006 para o time de 2010 que fizeram um ser campeão mundial e o outro perder na semifinal?
O que faltou para o time de 2010 que o de 2006 tinha? O de 2006 era um time mais treinado, era um time muito focado, com jogadores muito experientes, né? Mas 2010 também tinha um grande time, tinha bons jogadores. O que eu vejo ali como de grande diferença não foi de elenco, foi de gestão, né? Foi de gestão, foi de gestão da viagem, de blindagem do grupo, de permissão de coisas que acontecessem, coisas que não são adequadas, né? Levar o elenco num avião fretado com torcedores, estar num hotel sem blindagem dos jogadores, com acesso permanente dos torcedores colorados que estavam lá. E isso é uma questão que até hoje eu faço essa meia-culpa, né? Porque o jogador tem que estar isolado, o jogador tem que estar recatado num canto, não pode ter contato, tem que estar focado naquilo que vai fazer. E isso já no primeiro jogo, que foi contra o Mazembe, acabou se fazendo sentido e nós acabamos não conquistando o título. Tu disse que não conduziu muito bem tudo, né? Porque tu disse que o time de 2010 estava sendo muito bajulado, né? Vocês, no hotel que vocês ficaram, quando os jogadores saíam do quarto, tinha o estúdio da RBS do lado. Tu acha que não conduziu muito bem? Teve uma matéria com uma jornalista também, que ela te seduziu a fazer aquilo que tu não queria fazer. Tem algumas histórias, né? A gente não teve o mesmo cuidado, mesmo, né? Não tivemos a mesma. Não blindamos o grupo como devíamos fazer na segunda vez. Não blindamos. Isso é uma realidade e a gente tem que reconhecer, né? Eu sou o primeiro a reconhecer. Não gosto de atribuir culpa a ninguém quando as falhas são minhas, né? São como o dirigente. Eu sou o primeiro a assumir. Uma das lembranças que eu tenho de ti na presidência é que a gente ganhava Grenal. E hoje isso não está acontecendo. E a gente sabe que o Grenal é um campeonato à parte e isso machuca bastante a nós colorados. O que o Inter precisa fazer para voltar a ganhar Grenal? Olha, não existe uma receita, né? Uma receita de bolo não existe. Existe falar sobre o assunto, é comentar o assunto, é fazer reunião, é rever cenas de Grenais anteriores, é mobilizar jogadores, né? Eu penso assim, esse assunto é aquela história do falar em corda em casa de enforcado, né? Tem que falar na corda, tem que falar toda hora que o Grêmio tem Sim. nos vencido, tem que falar que a gente perdeu, tem que falar sobre isso, tem que mobilizar, tem que cobrar, tem que mostrar cenas do jogo onde o jogador falhou, tem que cobrar, entendeu? Eu vejo assim. Não sei se é feito ou não, mas é o que eu faria. É como forma de focar, dormir pensando no Grenal e chegar no Grenal com a faca nos dentes. Isso no bom sentido, no sentido de competitividade, né, de tentar superar o adversário né, com uma força interior maior do que o normal. Eu acho que não seja nem a falta de apoio ou talvez até de cobrança. Eu acho que faltam talvez jogadores mais identificados com o clube e com isso. Quando a gente ganhava Grenal, pô, quase todos os jogadores já tinham sido capitães em outras equipes. Eu acho que falta isso, um espírito de liderança, o que os jogadores entendam mais o que é tudo isso. Porque, por exemplo, no Grenal, que foi da Libertadores, que a gente acabou perdendo, a Guarda Popular foi de barco lá apoiar, então eu acabo me perdendo nisso, porque eu fico com essa impressão de que falta que os jogadores entendam mais a dimensão do clássico. Não sei se é isso. Realmente eu não sei porque eu não conheço. Eu conheço alguns, né? Não conheço todos, mas Uhum. acho que não é isso. Acho que eu não coloco culpa em jogador. Eu não coloco nunca culpa em jogador. O jogador, né, todos têm perfil, todos já venceram, já perderam. E acho que é uma questão, né, que é o ambiente, né? A culpa é do ambiente. O abatimento é do ambiente, o abatimento é de todo o grupo e esse abatimento tem que ser enfrentado, tem que se trazer ferramentas para superar esse momento ruim diante do adversário. Tu já foi presidente enquanto o Abel era o técnico, né? Então, o que tu acha da chegada do Abel Braga? Primeiro, se tu acha que foi o nome certo a ser escolhido pela direção do Inter após a saída do Cudê, e tu acha se tem tudo para dar certo?
ou se tu acha que vai ser difícil por causa do clima que o Cudê deixou dentro do Beira-Rio. Fala um pouco sobre esse assunto. Bom, primeiro o Abel é um ótimo profissional, um grande treinador com sucesso, né? O problema que eu vejo nesse momento é que o Abel tem um estilo de jogo, um estilo de trabalho, e o grupo que o Inter tem hoje não é o grupo de trabalho adequado para as ideias do Abel. O Abel gosta de jogar com centroavante de área, tipo Guerreiro. Nós não temos centroavante de área, nós temos 2 meia atacantes, né? Ou 3 meia atacantes, né? Os que a gente tem não são de área, não são aqueles O Abel jogadores. não é esse cara? O Abel não é. O Abel é um jogador com a característica tanto do Yuri Alberto como do próprio Galhardo. O jogador é um meia atacante. É um jogador que deriva do meio para fora. O que vem pode entrar em diagonal. Ele não é um jogador que joga de costa para o gol. Isso é uma dificuldade. A segunda dificuldade é que o Abel Braga joga com jogadores na beirada, jogadores de velocidade, que tem a vitória pessoal, né? E nós não temos um jogador hoje que joga pelo lado, nem na direita nem na esquerda. Mas, né, o Abel é um treinador inteligente. Ele sabe, como poucos, né, mobilizar grupos, gerir o vestiário e tomara que dê tudo certo. Torço para que isso aconteça. Ele é uma lenda colorada, né, e a sua contratação, então, vem exatamente atender uma necessidade do momento com uma lenda colorada. Ele mesmo disse que citando o Guardiola ainda, que ele não se vê como um técnico, porque ele não tem tempo de treinar, né? Ele se vê mais como um gestor de grupo, um cara que acolhe o grupo, que motiva os jogadores. E eu vejo o Abel como esse cara. O que tu acha sobre isso também? Não, mas exatamente isso. Hoje é muito difícil qualquer treinador assumir em meio a uma pandemia, né, com chance. Tu vê o próprio Rogério Ceni, que é um treinador que tem uma boa trajetória no Fortaleza, e quando o ano passado saiu para ir para o Cruzeiro, não deu certo, porque não teve tempo de implementar suas ideias. Voltou para o Fortaleza e pegou o carro andando e já deu certo. Esse ano saiu, agora veio para o Flamengo, já está na segunda partida sem sucesso. É assim, né? Infelizmente, essas trocas em meio a competições de treinadores que têm um método bem claro e bem definido de trabalho, isso traz um percalço inicial. Vamos ver se o Abel consegue superar isso. E sobre os técnicos estrangeiros, na minha visão, a partir do ano passado, quando o Jorge Jesus veio aqui no Brasil e deu certo, muitos times começaram a trazer muitos e muitos técnicos estrangeiros e alguns não deram certo. Por exemplo, o Gesualdo Ferreira, o Gesualdo Jesus no Santos, depois teve o Domenech Torrent no Flamengo, aí tem o Dudamel no Atlético Mineiro. Tu acha que os técnicos estrangeiros são a solução? Então, eu acho que o treinador estrangeiro, como o brasileiro, nós temos bons treinadores estrangeiros com boa resposta e temos maus treinadores estrangeiros com más respostas. Acho que o Jorge Jesus foi um grande treinador, tem ideias avançadas, essa questão da pressão, da pressão pós-perda. O esquema de jogo dele é moderno, joga com 2 atacantes por dentro. O Cudê, da mesma maneira, né, joga com um volante, 3 meias e 2 atacantes por dentro, lateraliza e faz a profundidade com os laterais ou com um dos meias do lado. Acho que são ideias interessantes que deram certo e que tendem a permanecer no mundo, né? Hoje, as grandes transformações táticas no mundo, elas acontecem a todo momento. Antigamente, elas aconteciam nas Copas do Mundo. Então, as grandes mudanças que aconteciam, 3-5-2, né, que começou com a Argentina de 86, depois a Alemanha, né, conseguiu manter, depois veio a Itália, né, com a sua 2 linhas. Opa, acho que caiu ali. Caiu, Então, e aí, Rafa? termina o teu raciocínio para a gente finalizar. Bom, não, já estava terminado. Eu acho que nós temos bons e maus exemplos, né? Preferencialmente, Sampaoli, Cudê e Jorge Jesus. Os outros não deram tão certo. O Dudamel foi precipitação do Atlético, porque é treinador no futebol de segunda linha, que é o futebol venezuelano. Né? Os portugueses não são todos os que têm boa resposta, então tem que ter cuidado nas contratações. Isso aí. Então, te agradecer por ter aceitado participar aqui da minha live. É muito gente fina o senhor. Agradecer ao maior presidente da história do clube. Muito obrigado por ter aceito. Até uma próxima.
Tá, grande abraço, parabéns pela tua lucidez, né? Jovem, lúcido, com muito conhecimento do Oh, nosso muito clube, obrigado. com boas perguntas, com boas colocações. Tem esse futuro aí, né? Se for enveredar pelo caminho do jornalismo, pode ter certeza que tem muito futuro. Sim. Um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço. Valeu, Fernando.